Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Fábio da Silva Santos, sou aluno da Faculdade Veiga de Almeida, campus Barra da Tijuca. Esse aqui é o vídeo de apresentação do meu TCC. O tema é a captação de cliente usando o Instagram para maximizar os resultados. O meu orientador foi o professor Antônio Carlindo. Eu escolhi o Instagram para ser objeto de estudo porque o Instagram é a rede social que não para de se popularizar. De 2017 a 2018, segundo o site E-Commerce Brasil, o Instagram não somente ultrapassou o Facebook como top 1 de vendas, como também passou a ser responsável por 70% do comércio digital das redes sociais. O Instagram é uma rede social que pode alavancar as vendas e também melhorar a imagem de uma empresa, porque, como vamos ver, a apologia é um estágio e uma etapa do processo de venda que as pessoas comentam em seu ciclo social sobre aquela marca. Portanto, as pessoas estão mais seletivas no que vão consumir. Antigamente, veículos como televisão, jornais e rádio anunciavam o tempo todo serviços contratados pelas marcas. Hoje em dia, as pessoas que podem procurar as marcas e as marcas são exibidas para pessoas interessadas em seus produtos. A metodologia que eu escolhi adotar para fazer esse trabalho foi buscar marcas reais que estavam precisando de uma mentoria e auxílio para alavancar seus resultados através das redes sociais. Essa foi a primeira etapa. Através da primeira etapa, eu me inscrevi em alguns cursos online para adquirir conhecimentos básicos de marketing. Antes de um profissional de marketing digital, passar a trabalhar na área, ele precisa saber o básico de marketing, porque o marketing digital vai ser o marketing tradicional aplicado às mídias digitais. Na segunda etapa, eu me reuni com a MS Soluções Jurídicas, que foi a marca que eu consegui arrumar para fazer o trabalho, e fizemos um alinhamento na nossa primeira reunião nas visões e nas metas que eles esperavam. Logo após, nós tratamos de prestar atenção, ou seja, fazer uma escuta social e uma pesquisa empática de como o seu público-alvo se comporta. Na terceira etapa, que é o principal no início, é a criação de uma identidade visual para a marca, ou seja, criação de logo, seleção da paleta de cor, arrumação, a estética. A estética é muito importante. Criação das personas. Quem são as personas? Como vamos ver, a persona é como se fosse um boneco ideal que vai consumir o produto ou serviço da marca. E a última etapa do terceiro processo, da terceira etapa, foi uma mentoria de conteúdo e treinamento para sua criação. O que é isso? Eu ensinei basicamente o Derek e o Paulo, que são os advogados da marca, a realizar a criação de conteúdo através do Photoshop. Eu fiz uma arte default que eles poderiam alterar o texto para fazer os seus posts, para eles terem mais autonomia. A quarta etapa foi a realização minha de um curso de marketing digital. Alguns cursos de marketing digital, para me aprofundar cada vez mais e também realizar o trabalho. Passei a realizar um monitoramento de como eles vinham utilizando a sua rede social. Então, eu fiquei com a senha do perfil deles e comecei a perceber os erros e os acertos, as práticas mais comuns e como eles estavam tendo tom com o cliente. 2 vezes ao mês realizamos um call, nós três, para alinhar as melhorias e a organização do Instagram. O Instagram é algo muito dinâmico. O comportamento das pessoas muda,
as ferramentas das redes sociais mudam. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, o Instagram ainda não estava disponível a sua loja virtual, que o Facebook já tem. Hoje, o Instagram já tem. Então, é algo muito dinâmico que muda o tempo todo. Quinta etapa, realização de parcerias. Realização de parcerias foi buscar parceiros para promover o perfil deles. Estamos nessa busca ainda, porém, um segundo perfil que eu estou trabalhando também, mas não coloquei nesse trabalho porque não se trata de uma venda, que é de um amigo meu pessoal, ele conseguiu um patrocínio através do Instagram. E isso graças ao engajamento que ele conseguiu atingir. A última parte da etapa, ainda aplicado ao MS Soluções Jurídicas, foi transformar o Instagram em um unicanal, ou seja, conectar o Instagram a outros elementos de captação de clientes. O que seria isso? Como eles fazem parte de um perfil jurídico, que tem conteúdo jurídico, pessoas que estudam direito, eles estão pensando em criar um fórum para as pessoas debaterem as suas dúvidas, experiências e tudo mais. Uma espécie de Yahoo para advogados. Agora eu vou falar sobre alguns pontos que fazem com que o Instagram seja essa rede social tão importante em vendas e promoção de conteúdo. Primeiro ponto é a integração. O que aconteceu foi que o Facebook, a maior rede social do mundo, comprou o WhatsApp e também comprou o Instagram. O Snapchat, que era uma rede social usada para gravar vídeos de duração de até um dia e também realização de transmissões ao vivo, não aceitou a ser comprado pelo Facebook. Então, o que o Facebook fez? O Facebook foi e adicionou ao Instagram os serviços que o Snapchat fazia, que era justamente o que conhecemos hoje como Stories. Com isso, o Instagram bombou e passou a ser essa rede social de interação entre as pessoas. O Instagram consegue se integrar tanto com o WhatsApp quanto com o site. Isso acontece porque na biografia a gente consegue colocar um link e esse link pode levar a pessoa aonde quiser. Também o Instagram oferece o botão padrão de contato e também botão de e-mail nos seus perfis. O segundo ponto é a psicologia do inconsciente. Nós sabemos que a psicologia tem um poder incrível de fazer com que as pessoas realizem ações manipuladas pelas empresas. O Instagram não é diferente. Como vamos ver adiante, até as cores do Instagram são favoráveis às pessoas passarem horas mexendo nessa rede social. O Instagram também ele mexe com uma coisa que eu posso falar que é o ego das pessoas. Seguidores, likes e interações fazem com que as pessoas que são influenciadas passam a querer influenciar também e até realizar uma competição. O Instagram teve uma atitude ousada que foi de ocultar o número de curtidas, o que caiu no início um pouco do engajamento, porque as pessoas pararam um pouco de curtir e se preocupar em relação ao número das curtidas. Mas sabemos que principalmente os jovens se preocupam muito com essa questão de curtida e número de seguidores, por exemplo. E aproveitando para falar em número de seguidores, o número de seguidores em alguns casos pode ser irrelevante, porque seguidores comprados não são leads, são apenas números. Terceiro ponto que eu separei aqui é o ser humano. Como vimos em Marketing 1.0, que é voltado ao produto, Marketing 2.0, voltado ao consumidor, e Marketing 3.0, voltado ao ser humano, o Instagram é uma rede social, ou seja, lida com seres humanos. São empresas que podem atingir ser humano, então elas devem dialogar com seres humanos sempre em primeiro lugar. A interface do Instagram é totalmente voltada ao ser humano. O quarto ponto aqui é o entretenimento.
Antigamente, os veículos de informação eram, em primeiro lugar, a TV, depois vinha os rádios, jornais, revistas e os impressos, em geral. Hoje em dia, as redes sociais tomaram conta. O que acontece é que a televisão e os outros veículos de informação, elas mostram as marcas que as patrocinam. Ou seja, o consumidor, quem está assistindo, não tem poder de escolha. O máximo que ele pode fazer é trocar de canal. O Instagram não. O Instagram você vai pesquisar a marca que você deseja, você vai pesquisar o conteúdo que você gosta e que você quer ver. Isso é uma forma de entretenimento muito melhor. E também você pode realizar o seu próprio entretenimento com seus amigos e divulgar. Você não apenas recebe informação, você também pode transmitir informação. O quinto ponto que eu separei aqui é influência. Por que a influência? Porque essa rede ela virou um ponto de compartilhamento de valores. Ou seja, o que conhecemos hoje como os influencers são pessoas que criam moda praticamente na internet e criam tendências. Posso separar 3 subculturas aqui que são principais para a proliferação de informação no Instagram, que são os chamados JMN, que são os jovens, as mulheres e os netizens. Quem são os netizens? Netizens são os nativos da internet, são as pessoas que passam praticamente o dia todo produzindo conteúdo, debatendo, criando fórum, aquelas pessoas que quando a gente pesquisa algo no Google, foram elas que escreveram. E o sexto, e mais importante para esse trabalho aqui, são as vendas. Tá? O Instagram ele pode ser usado por meio de vendas, porque ele possui todos os elementos das 5 etapas que vamos ver adiante de vendas. E também é um unicanal atrativo de acesso livre ao público. O público tem liberdade e as empresas podem filtrar aquilo que estão fazendo e para quem mostrar. E os consumidores interessados podem procurar essas empresas de maneira geral através do Instagram. Vou falar aqui sobre os 5 As do Marketing 4.0 que podem ser aplicados ao Instagram. Então, o que aconteceu foi uma transformação. Antes do Marketing 4.0, que o Kotler escreveu com muita maestria, as empresas elas acabavam o seu marketing quando as vendas eram concretizadas. Agora eu vou mostrar aqui o cenário que fez isso mudar e como está funcionando agora. O primeiro A é a assimilação, é o eu sei, ou seja, é a impressão que a pessoa vai ter. Por exemplo, você faz uma divulgação, um post patrocinado no Instagram e a pessoa ela vai ver. Tá? Então, se ela souber aquilo que ela está vendo ou se sentir interessada, ela vai avançar a etapa. A segunda etapa é a atração, é eu gosto, ou seja, o que você fez vai atrair a pessoa, ela vai despertar curiosidade em saber daquilo, em como aquilo pode ser útil para ela. O terceiro A é a arguição, estou convencido. Esse aqui é muito peculiar e importante, porque o que acontece? Nessa etapa de arguição, o seu post tem que promover curiosidade. Tá? Então a pessoa ela necessariamente tem que estar curiosa, ela tem que estar com vontade de saber. Porém, excesso de curiosidade quer dizer dúvida. Isso significa que você não foi claro na linguagem utilizada ou no conteúdo para atingir essas pessoas. Quando ela se convence, ela vai para a etapa de compra. Ela está comprando. Então aí já entra algumas estratégias de vendas específicas, facilidade de pagamento, local, retirada e tudo mais. No quinto é a apologia. É onde todo mundo se surpreende e poucas pessoas pensam na apologia. A apologia eu recomendo. Ou seja, é o cliente que já comprou, que vai experimentar o produto, ter acesso ao suporte,
comprar o produto novamente e chegar no seu meio social e falar: eu recomendo essa marca é boa, essa marca tem valor, tem utilidade e tem qualidade. Então eu recomendo essa marca. Ou seja, o negócio não acaba quando a venda termina. Pessoal, eu vou mostrar aqui duas figuras que provavelmente a primeira figura alguns de vocês já conhecem, que é o funil de vendas, o mais popular e o mais comum das marcas que utilizam o Instagram usarem. Já a gravata de borboleta, poucas pessoas falam e até mesmo poucos perfis de agências de marketing digital falam sobre em seu conteúdo. Gravata borboleta é a figura perfeita de como deveria ser organizado os 5 A's de uma marca. Vamos falar primeiro do funil de vendas. Funil de venda é uma espécie de pirâmide que a base ela possui a atração como grande escala e vai se estreitando ao decorrer que a pessoa vai passando de uma etapa a outra. Ou seja, nem todo mundo que foi atraída vai ter curiosidade de saber mais. Nem todo mundo que teve curiosidade vai ter o compromisso com a marca e nem todo mundo que teve o compromisso vai ter afinidade. Ou seja, vai diminuindo as pessoas que vão passando nesses estágios. Já a gravata de borboleta é o cenário perfeito. Por quê? A atração sempre máxima, porém a curiosidade ela é regulada. Curiosidade demais, como falei, causa dúvida. Aqui é muito importante essa figura, porque aqui é o custo que a empresa vai desembolsar para a pessoa saber sobre a marca. Então ela está a menor possível. Compromisso. O compromisso ele vai estar em paralelo com a curiosidade. Então a marca ela não vai desembolsar tanto dinheiro para a pessoa chegar ao ponto de ter compromisso. Mas por que a afinidade ela é uma etapa posterior e está paralela com a atração? A base está a mesma. Vou dar um exemplo prático e muito claro que vocês vão entender. Exemplo, marcas famosas, marcas que atingem o ego das pessoas e consumir o seu produto a vida toda. Exemplo, a Ferrari. Todo mundo conhece a Ferrari, ou seja, ela é atrativa. E todo mundo realiza uma apologia da marca. Pessoas que nunca tiveram uma Ferrari na vida, elas vão falar bem da marca. Ou seja, a afinidade com a marca é maior do que as pessoas que compraram. Ou seja, a quantidade de pessoas que gostam de uma Ferrari é superior à quantidade de pessoas que já compraram uma Ferrari. Pessoal, vou falar de alguns atributos que fazem com que o seu perfil do Instagram possa ficar mais atrativo para a captação de leads. Mas uma primeira coisa que é preciso saber aqui é a diferença entre anúncio e conteúdo. Tá? Anúncio é aquela clássica ação de marketing de falar sobre determinado produto ou serviço com a intenção de vender logo após isso. Conteúdo não. O conteúdo ele deve ser informativo e também, como vimos no slide anterior, deve ser constante. Tá? Então, o Instagram trabalha com isso, com constância, criação de conteúdo sempre. Tá bom? Vou listar agora aqui alguns elementos que fazem ser mais atrativos. O perfil. Fisicalidade, o primeiro. Fisicalidade eu quero falar sobre o quê? Estética. É estética da pessoa? Pode ser também, por que não? Estamos no Instagram na era das blogueiras, dos blogueiros. Pessoas que pelo simples fato de terem um padrão estético que agrade as pessoas, consiga seguidores, interações, tudo bem. Mas é necessária a marca chamar essas pessoas para divulgar? Não necessariamente. Quando eu falo de fisicalidade, eu estou falando sobre a estética também do seu perfil, porque o seu perfil é o seu cartão de visita.
Então, o que acontece? Uma imagem de perfil de qualidade, uma biografia no Instagram com todas as informações pertinentes, os destaques dos stories também é importante, ou seja, uma estética atrativa. Intelectualidade. Intelectualidade, pessoal, estamos falando de conteúdo. Temos que divulgar um conteúdo que tenha informação, informativo, e também realizar chamadas, tá? Então a pessoa ela tem que ver que ela segue alguém que detém um conhecimento. Sociabilidade, rede social. Então rede social é o que? Curtida, comentário, compartilhar, interação ao todo instante. Interagir com o público é muito importante. Emocionabilidade. Emocionabilidade é o que? Cativar as pessoas através da emoção. Mostrar atitude sustentável da empresa. Responsabilidade social. Separei um slide aqui apenas para falar sobre responsabilidade social, dando um exemplo prático. Personalidade. Pessoas com personalidades ímpares, pessoas diferenciadas, elas tendem a cativar mais outras pessoas. Moralidade. Moralidade está diretamente ligada aos valores da marca. Isso é importante porque o Instagram, uma rede social, permite a todo tempo os usuários compartilharem as suas experiências em relação à marca. Vemos sempre, por exemplo, pessoas em restaurante marcando restaurante falando que a comida foi boa. Mas também podemos ver pessoas comprando produtos ou tendo experiência com serviços de marcas e tendo resultado insatisfatório. Ou seja, se ela compartilhar isso, ela vai estar falando para todas as pessoas do seu ciclo social que aquela marca não é boa. Isso causa um efeito negativo na marca. Ou seja, transparência no Instagram é primordial. Transparência em qualquer lugar é importante, mas no Instagram é algo que pode realmente ser prejudicial para a marca caso a empresa não tenha. Ou seja, conteúdo, engajamento e constância. Constância porque estamos falando de conteúdo, não é para postar uma vez por mês. Você tem que ter um calendário e postar sempre. Sempre estar em contato com o público. Isso vai ser igual ao crescimento orgânico. Crescimento orgânico, não compre seguidores. Seguidores não são leads. Seguidores são números que são somados aos seus seguidores no perfil lá e não vão servir para nada, apenas para falar que você tem. Não vai entrar nas suas métricas reais do Instagram. Nesse slide aqui eu vou falar um pouco sobre o estudo de público, a importância da criação da persona. Quem é a persona? Persona, vamos imaginar que é a pessoa perfeita para você direcionar o seu conteúdo, porque é aquela pessoa ideal para comprar e é a pessoa que tem mais chance de contratar o seu serviço, tá? Então ela é determinante na fase de assimilação e atração da marca. Então, quando a marca ela não sabe nem quem é a persona dela, ela está gastando energia em vão no Instagram. É como se estivesse sem um foco específico. Com base na captação dos dados que o Instagram pode oferecer, nós extraímos essas informações em relação ao gênero e faixa etária do público que está seguindo a página atualmente. Então a fonte é o Instagram da MS Soluções Jurídicas, como eu falei anteriormente, é o perfil que eu utilizei para o estudo do meu TCC. Podemos ver que 64% são mulheres e 36% são homens que seguem o perfil. Na faixa etária, não estou especificando o sexo, a maioria está entre a faixa de 18 a 24 anos. Logo após, 28% está na faixa etária de 25 a 34 anos. Avançando no slide aqui, já sabendo desses dados, vamos para a criação da persona, tá? Então, nós montamos essa seguinte persona. Idade, de 20 a 35 anos.
Você deve estar se perguntando, se a maioria do público está entre 18 e 24 anos, por que você estendeu a idade até 35 anos? Nós estendemos a idade até 35 anos porque a página ela possui conteúdo de direito, tá? Então, 18 anos, de 20 anos, desculpa, são pessoas que podem ainda estar na faculdade, elas estão em busca de conteúdo, tá? 35 anos a pessoa, a maioria já está formada, tá bom? Então, ela gosta de compartilhar os conteúdos da marca em sua rede social de pessoas que também já estão formadas, pessoas com ciclo social parecido e pessoas que podem contratar um serviço jurídico. Os jovens, eles tendem menos a contratar o serviço jurídico, porém, eles tendem a compartilhar mais, a interagir mais. Os mais velhos, eles tendem mais a contratar o serviço jurídico nesse caso. Então, achamos interessante essa faixa etária entre de 20 e 35 anos para essa idade da nossa persona. Gênero feminino. Tá? Gênero feminino porque, como dito anteriormente, jovens, mulheres, netizens são as pessoas mais influentes nas redes sociais. E as mulheres elas têm um forte poder em opinião doméstica. Então, o público feminino é o foco. Formação, direito, é uma página de direito. Localização, Rio de Janeiro. É mais fácil uma pessoa do Rio de Janeiro, aonde a marca está instalada, contratar o serviço do que outras cidades. Profissão, estudante ou profissional de direito, ou seja, pessoas que estão nessa área do direito. Renda de 1.500 a 4.000. Como estipulamos a renda? Nós pensamos na renda de uma pessoa que ainda está na faculdade e uma pessoa até 35 anos que possui uma renda salarial nessa média. Então, de 1.500 a 4.000. A renda é relevante para precificar os serviços, por exemplo. Estado civil, união estável. O que queremos dizer com união estável? A pessoa pode estar namorando ou casada, mas o foco é encontrar uma pessoa com algum tipo de companheiro. Isso porque pessoas com companheiro, elas possuem maior chance de ter algum problema jurídico, tanto quanto separação, compra de imóveis, tem mais assuntos. Hobbies, navegação de conhecimento, ou seja, pessoas que navegam por conhecimento no Instagram, seguem hashtags, principalmente de direito. Então essas pessoas estão em busca de solução, essas pessoas gostam de informação, hashtag pesquisa, essas pessoas seguem hashtag direito, hashtag jurídico, hashtag solução, por exemplo, hashtag juiz, hashtags envolvendo direito e influência, tá? Então essa é a nossa persona com esses perfis. Agora, aprofundando marketing de conteúdo, separei esse slide aqui para expor uma frase muito interessante que eu li no livro Marketing 4.0, que é a seguinte, abre aspas: a sensação de privação que vem de uma lacuna de informação entre o que sabemos e o que queremos saber, fecha aspas. Ou seja, uma lacuna de informação que a pessoa não está inserida e que causa curiosidade da pessoa pertencer a esse meio. É uma definição perfeita de curiosidade. E é isso que vamos trabalhar no Instagram. Quando eu resolvi estudar marketing digital, foi por conta que eu vi muitas pessoas praticando, porém que não possuem entendimento da profundidade do marketing de conteúdo, por exemplo. Esse quadro aqui é o mesmo esquema da minha metodologia e que possui essas seguintes etapas. Eu não vou ler tudo, vocês podem pausar o vídeo se quiser ter uma leitura melhor, mas vou explicar superficialmente. Fixação de metas. A empresa, a marca, ela precisa saber os seus objetivos e ter sua visão. Mapeamento do público, como falei no slide passado. Criação da persona e entender através de uma escuta social ou uma pesquisa empírica de como se comporta o público, o que eles estão falando. Concepção e planejamento do conteúdo, organizar os posts, a interação social e todas as ferramentas que o Instagram tem de maneira certa no tempo adequado. Criação do conteúdo,
Criação do conteúdo é você realizar um conteúdo pertinente e com informação de maneira certa. Distribuição do conteúdo. Quais canais do Instagram você deve distribuir o conteúdo? No caso, o Instagram pode ser classificado entre esses tópicos como um canal próprio, tá bom? Ampliação do conteúdo. A ampliação do conteúdo, você pode criar conversa em torno de um conteúdo. Não necessariamente seja o produto que você está vendendo, mas uma conversa simplesmente para você interagir com o seu público. Avaliação do marketing de conteúdo. Existe uma clássica da administração que fala: nós só podemos acreditar naquilo que podemos medir. Ou seja, a métrica é muito importante para você medir o seu conteúdo. Vou falar sobre algumas métricas em alguns slides à frente. Melhoria do marketing de conteúdo. É uma constante melhoria, como tudo. É um ciclo. Ver as tendências, ver as configurações que são feitas e sempre ir aprimorando. O último dos 5 A's é a apologia. E a apologia é justamente um A que foi acrescentado no marketing 4.0, que fala justamente sobre o marketing digital. E as redes sociais estão inseridas nesse contexto. Então, na apologia ela pode acontecer não somente após a venda, ela pode acontecer após o suporte, a recompra e a interação da comunidade. Ou seja, uma marca tenha um suporte adequado. Há marcas, por exemplo, que têm perfis no Instagram apenas de suporte, tá? Então, divide uma equipe apenas para dar suporte. Sim, um perfil separado apenas para suporte. Existe. Recompra. Às vezes, a primeira experiência de compra da pessoa foi boa, mas a segunda não é. Então, é uma constante manutenção de qualidade da marca. Isso é importante. Comunidade. Pessoas que compram vão para a comunidade e a sua comunidade fala sobre a marca. Então interage com essa comunidade. Escute para saber o tom da conversa e como você pode interagir com ela. Vou falar agora um pouco aqui sobre a interação e conexão com o público, a importância. Então, vou deixar uma frase aqui do autor do livro Marketing 4.0, Philip Kotler, é o seguinte: os consumidores deveriam ser considerados colegas e amigos da marca. O que isso quer dizer? Colegas é uma coisa de intimidade, ou seja, amizade com quem está comprando os seus serviços, amizade com quem pode vir a comprar os seus serviços ou produtos, por exemplo, tá? Então essa interação é muito necessária, principalmente, como falei no slide anterior, de realizar uma apologia da marca, tá? Uma relação nem B2B nem B2C, mas H2H, ou seja, humano com humano, tá? Deixei uma frase aqui que eu encontrei em um perfil muito interessante, tá? Do Marechal, que ele fala: eu não te sigo, mas te acompanho. Porque é difícil, imagina, uma Nike da vida seguir todo mundo que a segue. Impossível. Mas ela acompanha, porque ela estuda o público a todo momento e estuda a necessidade de como ela pode acrescentar na vida da pessoa para vender o seu produto e para vender o seu valor de marca. Nesse slide aqui eu vou falar um pouco sobre as ferramentas do Instagram que precisam ser utilizadas para ter um tom com o público e gerar captação de cliente e promover o engajamento. O perfil, como eu falei anteriormente, é o cartão de visita da marca. Ele precisa ter um fácil entendimento, principalmente com sua biografia, ser esteticamente bonito e ser intuitivo. A pessoa precisa entender do que se trata. Os posts são as postagens. Os posts vão parar no seu feed e criar aquela estética. Algumas pessoas optam por realizar mosaicos, embora isso, se o mosaico não tiver conteúdo, pode ser até negativo para a marca, por exemplo. O carrossel é uma ferramenta utilizada nos posts de imagens e sequências, que a segunda imagem, por exemplo, é uma continuação da primeira. É uma arte feita em formato horizontal, retangular, que é
recortada em forma de quadrado, que quando passado para o lado dá essa sensação de panorama. O CTA, que é uma sigla em inglês que se refere ao Call to Action, ou seja, chamada para ação. Eu fiz um slide aqui que tem algumas chamadas para ação, algumas frases de persuasão. Stories. Stories é onde você vai fidelizar o cliente, ter engajamento e interação com o público, mas você vai ter inspiração com quem te segue, tá? Não utilize o Stories com foco na captação de novos seguidores. Reels, onde você inspira, diverte e mostra como alcança. Vou deixar aqui uma curiosidade que eu coloquei na minha monografia também. Na primeira semana que o Reels foi lançado, o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook que comprou o Instagram, ele faturou nada mais que 2 bilhões de dólares. Ou seja, o Reels ele tem uma capacidade de alcance de pessoas absurda. IGTV. IGTV é onde você aprofunda, entrega, mostra como faz, autoridade, educa e inspira, tá? Então são vídeos maiores que você vai postar lá, superiores a 30 segundos, e ele vai ficar lá, pode ser compartilhado também, e tem caráter informativo mesmo de conteúdo. E a live é onde cria emoção, conexão e engajamento. É algo ao vivo, onde você mostra seu valor, tem transparência e interage com o público em tempo real. Vou falar agora sobre a psicologia das cores. Listei 8 cores aqui, bastante usadas, para persuadir o ambiente a vender, consumir e combinar com a proposta da marca. O rosa, a cor rosa tem a ver muito com a mulher, romantismo, delicadeza, diversão, tá? É um arquétipo da cor que foi criado. O roxo transmite calma, beleza, anti-idade, ou seja, comunica muito com uma faixa etária mais alta. Amarelo é a juventude, a atenção, a positividade, ou seja, é uma cor para cima. O verde pode estar ligado ao dinheiro, bem-estar, ecologia, tá? Como vimos, ecologia é importante, responsabilidade social é importante para a marca, vamos falar disso mais à frente. A cor verde, por exemplo, podemos encontrá-la em restaurantes e casas de produtos naturais, tá? Transmite uma positividade, uma questão de naturalidade. O azul, confiança, segurança, calma. Vermelho. Vermelho, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Reparem que os fast foods, restaurantes de fast food, adotam muito vermelho. Por quê? Essa é a ideologia dele, fast food. Uma comida rápida e prática. O cérebro da pessoa, quando olha para a cor vermelha, influencia a pessoa a não ficar ali por muito tempo, tá? É uma questão de urgência, ou seja, consumo rápido, tá bom? E liquidação. Quando a gente lembra de liquidação, a gente tem que comprar aquilo logo, porque aquilo pode vir a ser escasso, tá? Preto. Preto, por exemplo, foi a cor que eu utilizei na criação da logo da MS Soluções Jurídicas. Por quê? Transmite formalidade, elegância, poder e sim sofisticação. Ou seja, tem tudo a ver com a marca que a gente queria construir. O branco é a transparência, a pureza, suavidade e o espaço. Além do branco combinar com praticamente todas as cores, o branco tem fácil entendimento. Nesse slide aqui eu separei para falar a respeito da responsabilidade social. Vivemos no Brasil, um país que possui tanta desigualdade social, e as marcas que conseguem colocar em seus valores a responsabilidade social, a sustentabilidade, que é um tema cada vez mais debatido dentro das organizações, de como a produção interfere na ecologia. Então, marcas com essa pegada sustentável e preocupadas com a
com o meio social ganham visibilidade e ganham moral, ganham visibilidade por seus seguidores. E os seguidores possuem emoção. Eu falei anteriormente sobre emocionabilidade. Eles se comovem com essas ações. Então eu vou deixar um exemplo aqui muito bonito, que uma marca que nasceu no Instagram, a Surpés, ela tem aproximadamente 5 mil seguidores. O CEO dela, ele mora no Rio de Janeiro, universitário, estudante de administração também, criou essa marca e a primeira ação de marketing que ele fez foi uma ação de responsabilidade social distribuindo camisas para garotos que trabalham no sinal. Olha que legal. Gatilhos para vendas são frases, são artifícios utilizados pelos profissionais de vendas, principalmente ligados ao marketing digital. Estamos falando do Instagram aqui. E algumas dessas frases estão sendo bastante utilizadas para chamar a pessoa e persuadi-las a absorver o conteúdo, ler o conteúdo e, consequentemente, comprar. Tá? Listei essas 4 frases como exemplo. Psicologia dos preços. 3 exemplos muito simples. Quando temos os preços inteiros, transmite uma qualidade alta, uma sensação de qualidade alta daquilo. Números quebrados, valores mais baratos. O cérebro entende que foi feita uma série de cálculos para abater os custos para a mercadoria sair mais barata, ou seja, a marca não está arredondando para cima para levar mais lucro, ela está vendendo como preço justo. O cérebro entende dessa forma. E os números finalizados com 99, por exemplo, 1,99, dão a sensação de arredondamento para baixo, né? Essa aí é clássica. Você prefere comprar algo a 1,99 porque R$2 te remete que a classe de R$2 a 2,99 seria mais caro, tá? Então 1,99 é algo atrativo. Como dito anteriormente, há uma máxima na administração que fala: nós podemos considerar aquilo que podemos medir, certo? Então, embora o Instagram seja uma rede social de interação, a matemática é necessária para saber o progresso e mensurar as coisas. Então, há métricas para o Instagram. Separei as 3 principais métricas no Instagram e que pouquíssimas pessoas se atentam. Números não são só seguidores no Instagram, vamos listar. Engajamento. Engajamento, você vai fazer essa conta. O número de todas as interações. Quem são as interações? Interações são curtidas, mais comentários, mais posts salvos, mais o direct. E vai dividir das pessoas alcançadas. Tá? Então, de forma prática, é assim. Exemplo, você abre o seu perfil no Instagram, postou uma foto, você vai ver quantas pessoas curtiram, vai somar o número de comentários, vai somar ao número de bandeirinhas clicadas para salvar e vai somar ao número de direct e de envios para outras pessoas, tá? Quando falo de direct, é quando a pessoa manda o seu post para outra. Somou, você vai dividir pelas pessoas alcançadas. Pessoas alcançadas são o número de impressão, tá? Quantas pessoas foram atingidas por esse post? Quantas pessoas viram esse post? Tá? O CAC é o coeficiente da ação de compra. Tá? Então, você vai pegar o número de pessoas que compraram e o número de pessoas que lembraram da marca. Vou dar um exemplo prático. Num ambiente de 100 pessoas, 90 pessoas lembraram da marca. 70 pessoas compraram. 5 pessoas defendem a marca. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar quantas pessoas compraram a marca? 70. Vai dividir sobre quantas pessoas lembraram da marca? 90. Você vai ter o resultado. Tá?
Aproveitando o mesmo exemplo de número, vamos para o CDM, coeficiente de defesa da marca. Isso aí é muito interessante para você mensurar a apologia do seu público. Pessoas que recomendam. Você vai pegar o cálculo de pessoas que recomendaram, que eu falei anteriormente, e vai dividir sobre as pessoas que lembraram da marca. 90. Você vai ter o seu resultado, tá bom? Pessoal, chegou agora a hora de eu falar um pouco sobre o meu referencial teórico. Quais foram os livros que eu li desde o início do meu TCC para poder realizar esse trabalho e acrescentar principalmente para a minha formação de um profissional de marketing digital. O primeiro livro e clássico de cabeceira é o Arte da Guerra. Por que eu reli o Arte da Guerra? Coincidentemente, o professor Carlino indicou o Arte da Guerra no primeiro período da faculdade, e esse livro virou meu livro da cabeceira. Eu reli esse livro agora porque o Arte da Guerra, o grande ensinamento dele que eu entendi foi esse. Você precisa entender primeiro o seu exército, saber o que você tem antes de você entrar no mercado para brigar. O Arte da Guerra coloca o mercado como uma guerra, e isso é muito importante. O segundo livro aqui é A Hora da Verdade. A Hora da Verdade conta a história de Jean Carzon, que foi um CEO de várias companhias aéreas. Ele foi presidente de várias companhias aéreas e ele estipulou a Hora da Verdade. A Hora da Verdade é aquela hora, é o primeiro contato do consumidor com a marca. Então esse contato ele deve ser perfeito. E isso eu associei bastante ao Instagram. O Instagram, o primeiro contato deve ser a hora da verdade. O YouTube fala que a hora da verdade são os 5 primeiros segundos do anúncio. São os 5 primeiros segundos daquele anúnciozinho de 15 segundos que a gente pula sempre, que vai fazer a pessoa ver o anúncio até o final e acessar o site ou não, tá? Então, os stories, os posts patrocinados do Instagram possuem a hora da verdade. E a ação de compra com interação do consumidor também tem essa hora da verdade. Então, isso foi muito importante. E eu consegui ter uma experiência muito boa com esse livro para poder acrescentar aos meus conhecimentos de marketing digital, apesar desse livro não ter sido voltado para marketing digital. O terceiro livro, que eu pessoalmente mais gostei e peguei referência, foi o Marketing 4.0, escrito pelo grande autor Philip Kotler. Ele já tinha escrito as outras 3 versões antes, centradas, e a última foi centrada no ser humano. E agora o Marketing 4.0 conta dessa interação. Ele traz esses 5 A's, essa ferramenta que eu trouxe, e fala de uma visão geral. Apesar do enfoque dele não ser do Instagram, ele ajuda muito a entender o contexto do marketing geral, porque o Instagram é uma ferramenta unicanal. Então, marketing digital não é só Instagram. SEO, CRM, são várias ferramentas que ainda vou precisar estudar para a formação em marketing digital, mas foi muito importante. Marketing digital na prática. Marketing digital na prática foi escrito pelo português Paulo Faustino. Ele realiza várias lives no seu Instagram. Ele realmente utiliza o seu Instagram de maneira perfeita. E durante as lives ele aborda alguns seguidores e avalia os perfis de suas lojas no Instagram. Então, marketing digital na prática, tá? E durante as lives dele, eu consegui absorver bastante conteúdo de como aperfeiçoar o Instagram. O último livro que eu vou colocar aqui, que ainda estou lendo, é a Agência Enxuta, como montar a sua agência enxuta de marketing digital, que é o que eu estou fazendo. Posteriormente eu vou ter, se Deus quiser, a chance de mostrar para vocês a minha agência de marketing. O nome vai ser Mídia Bala, tá? Esse nome é porque tem a ver com o público mais jovem. A expressão bala é uma expressão que está cada vez mais na boca do povo, está se tornando popular. Eu estou realizando essa criação da agência e vai ser finalizada após
o encerramento deste período. Então, esse foi meu referencial teórico.